Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, que também é Clube da Magalu, Clube da Via. Vou eu aqui prestar contas para vocês, contas semanais, né? A semanal, melhor dizendo, todo domingo. Compartilho vídeo sobre a Magalu e recentemente estou aproveitando para utilizar também a parte técnica da Via, tá? Bom, esse vídeo aqui é pós-resultado, então se você quiser ouvir um pouquinho da minha opinião sobre o resultado da Magalu do segundo TRI, deixa na descrição ou nos cards aqui o vídeo da semana anterior. Vamos lá fazer uma atualização do preço da cotação para tentar entender aqui como é que está se movimentando Magalu e Via ao longo dos últimos 10 anos, 3 anos, 1 ano e, lógico, nessa última semana e fazer um paralelo com ela, curva de juros, tá? Sempre muito importante. Então as pautas do vídeo serão, pessoal, curva de juros, a que eu estou seguindo agora é a 2027, pois Magalu no gráfico semanal, né, aquela prestação de contas da semana, onde estamos, para onde eu acho que vamos, tá? E qual será a velocidade, tá? Depois eu mostro aqui a Magalu no intraday, né? Para quem também é tático ali, consegue ver os movimentos fractais do intraday. Foi muito interessante essa região aqui de ponto semanal, tá? Reagindo no gráfico de 4 horas, por exemplo, ou de 1 hora, se você preferir, tá? Vou falar para vocês como é que está a Magalu no contexto 2016 para cá, em termos de preço, e o que isso traz para mim, tá? De realidade, um pouco de também humildade aí para ver como é que os investidores estão precificando Magalu nessa faixa de preço, nesse contexto de 2016 para cá, e como os investidores estão precificando a Via, tá? Que 2016 para cá. Então, esse vai ser o contexto do vídeo, pessoal. Vou comentar um pouquinho Via Magalu, muito concentrado aqui a parte técnica, a parte gráfica, qual é o alvo máximo, quais são os próximos suportes para Via, por exemplo, Magalu também, qual é o comportamento que eu espero, qual que é o alvo máximo, tudo isso para vocês. Toda semana, praticamente, eu presto essa conta e essa semana não vai ser diferente no domingão, na hora do almoço, dia 20. Aí gravo para vocês no dia 19 e o disclaimer está na tela para convidá-los a todos se inscreverem aqui no canal. Pessoal, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. E o papo do canal aqui geralmente são ações de dividendo, cenário macroeconômico, mas eu também dou espaço para small caps. Então, eu gravei esse final de semana vídeo sobre a Ambipar, vou gravar sobre Banrisul, que não é bem uma small cap, gravei sobre a Trisul, tá? Então deixe nos comentários, pause agora o vídeo e deixe um comentário sobre uma empresa para eu analisar aqui. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou começar com a curva de juros. Então, finalmente, entre aspas, finalmente, tá? Porque durante aí um bom período eu achava que essa curva de juros iria abrir de maneira mais rápida. Tá? Já em julho ali eu considerava que a curva de juros iria abrir nesse primeiro toque aqui, tá? Eu já achava que ela iria abrir o suficiente para chegar aqui nos 10,87%, 11%. Pois bem, teve um movimento aqui ainda de estabilização, o que foi muito bom para a sua small cap lucrativa, né? Ou a sua small cap de construção civil e educacional. E agora sim, estamos abrindo, tá? Com essa abertura de curva de juros, pessoal, eu tenho um máximo para ela em 10,87%, 11%. Portanto, você que está vendo a sua small cap realizar toda a alta que ela teve, está começando a ser realizada agora, ou seja, os preços estão cedendo. Se você me perguntar, né, qual que seria para mim na parte técnica e de correlação com curva de juros, eu utilizaria a curva de juros 2027, com os pontos específicos técnicos do 10,87%, 11%. Então aqui seria o meu market breadth, por exemplo, meu fôlego de mercado das small caps, tá? Seria esse gráfico, quando e se a curva de juros nesse terceiro trimestre abrir o suficiente para atingir 10,87%, 11,06%, durante essa abertura dessa curva de juros, a sua small cap, não é o caso da Magalu, já falo sobre ela, a sua small cap deve ceder, a sua small cap que subiu, deve ceder, tá legal? E aqui no vermelhinho seria então a melhor compra, né? Você apostando que a curva não abre, e é a minha aposta, né? Não abre para além dos 11,6%, depois ela volta a ceder. Bacana, pessoal? Esse é meu cenário base. Ela abre, volta aí do Congresso, um pouco de ruído político, etc. Coisas de Brasília corriqueiras, abre e depois volta a ceder. Beleza? Abre e depois volta a ceder. E essa voltar, né? Caso abra, pessoal, para os 10,87%, 11%, e esse voltar que eu estou projetando, muito provavelmente vai casar ali com o fim de setembro, início do rush natalino, aquela coisa toda da bolsa, né? Que tem ali um viés mais para renda variável, bolsa de valores, tá? E eu sempre marco julho, né, de 2021, a região aqui de julho de 2021, que vai dos 8,25 aos 9,25, que é a região de máxima histórica do Ibovespa. Então o Ibovespa
aos moldes, aos preços atuais aí de 120, 117, 118, né, 115, 113, tá justo nessa precificação de juros atual. Não tá muito descorrelacionado juros e Bovespa não, principalmente com essa curva, de novo repito, que eu uso, que agora é 2027, é que eu estou usando para 2023, 2024 provavelmente eu pule 2 anos, aí vai para 2029, que é uma curva média aí, e tem esse estigma aí, essa lenda na Faria Lima que você tem que usar a curva DI com um número ímpar, né? Enfim, curva abrindo, pessoal, não acho que a Magalu vai cair, não acho que a Via, por exemplo, pode ceder. Por quê? Porque são ações que já cederam bastante e que não aproveitaram o último rally das educacionais, por exemplo, que subiram pra caramba. Não aproveitaram o último rally das construtoras, que subiram pra caramba. Tá? A gente está vendo aí Açaí, a Magalu, a Via, eu não sei como que tá o Mercado Livre, acho que o Mercado Livre está um pouquinho fora do radar, até vou dar uma olhadinha aqui no gráfico da MEL34, tá? A MEL34 também consolidando, né? Vamos pro gráfico semanal aqui, né? Uma semana de forte queda aí para MEL34, vou deixar ela aqui no gráfico também. Então são empresas que estão consolidando, palmas aqui para a MEL34, né? Que está numa situação melhor do que a Magalu nesse momento. Então eu teria ali MEL34 no contexto de 2019 para cá, depois Magalu, depois Via. Aí eu não tenho o histórico da MEL 2016 para trás, mas a MEL aqui na semana sofreu bastante, a Via na semana sofreu muito, tá? E a Magalu na semana não sofreu. Ficou basicamente ali, foi uma semana importante para a Via, para a Magalu, foi uma semana de alta. Tá? Então comparando os gráficos, aqui eu tenho para a Magalu uma semana mais forte de alta. A Via, por sua vez, quando a gente olha no gráfico semanal, nós tivemos uma semana, não no gráfico mensal, uma semana muito ruim mesmo. Só a Magalu conseguiu responder bem. Tá? Só a Magalu conseguiu responder bem. Vou deixar o gráfico da Amélia aqui, acho que eu posso comentar um pouquinho dela, do Mercado Livre, em algum momento nesse vídeo. Bom, voltando aqui o gráfico da Magalu, pessoal, então nós tínhamos a expectativa, e eu comentei para vocês no último vídeo, que dentre a região aqui dos 2,48, ou a região pintada aqui, segunda, quanto na primeira, 2,79, 2,92, e eu tinha 2,64 aqui, que os preços parariam. Agora, eu errei, eu achei que não passaria dos 2,79. Passou, foi para o 2,64 e quase atingiu aqui o 2,48. Tá? Mas respondeu bem. Então, acreditando aqui no padrão 2000 da PEC dos benefícios para cá, fundo, depois fundo mais alto, PEC da transição, PEC dos benefícios eleitorais, PEC da transição. E agora, nós estamos aqui vivendo novamente nessa região entre 2,48 e 2,74, 2,79, a possibilidade de um fundo. Sazonalidade, tempo, pessoal. A PEC terminou aqui entre julho e agosto, fundo. Depois a transição, tá? Da transição foi mais aqui entre dezembro e janeiro. E agora nós estamos entre agosto e setembro. Tá? Então eu não tenho uma grande sazonalidade aqui indicando para nós um momento interessante e que combine com os últimos 3 fundos. Tá? Não é por essa análise que eu vou caminhar. O que eu vou comentar com vocês é que o rush natalino é muito precificado nas ações de consumo e varejo, e nós vamos ter o rush natalino desse ano aqui, tá? Com a redução do CDI. Podemos ver aí a inflação estável e a redução do CDI, né, no rush natalino. Portanto, volto a frisar, mesmo que a curva de juros abra para onde eu estou achando que ela vai abrir, nos 10,87, 11,06, ela vai impactar quem? Ela vai impactar uma Edux, vai impactar aí uma construtora, uma tenda, empresas que subiram bastante já. Legal? Agora, varejistas, pessoal, não. Então, Açaí, Grupo Mateus também vai indo muito bem. Eu não vejo esse nicho, e principalmente o nicho de marketplace, tá? Tendo mais espaço para ceder nessa sazonalidade, mais para setembro e fim de ano, que é o tal rush natalino. Legal, pessoal? Que é o tal rush natalino. Qual que é o alvo aqui para a segunda quinzena de agosto da Magalu, pessoal? 3,34. Tá? 3,34. E o movimento intraday que eu vou circular para vocês aqui é esse daqui, ó.
tá? É esse daqui. E ajudou na oscilação, ajudou também a gente organizar. Aqui é um gráfico de 4 horas, então são as duas regiões do semanal aqui, tá? Vejam como a gente abriu aqui dentro, entre as duas regiões, e rapidinho o preço já expandiu para fora. É um movimento que importante para mim. Falei para vocês que eu errei, porque eu não achava que pós-resultado a gente romperia o 279 e abrimos no dia do resultado abaixo aqui do 279. Provavelmente foi o dia do resultado aqui, tá? E aí eu não gostei e falei, pessoal, eu errei. No vídeo anterior eu já coloquei isso para vocês, mas rapidamente os preços foram para cima. O que eu quero traçar com vocês no gráfico semanal, tá? Que é o que eu mais estou olhando aqui. Pode voltar ao 248? Pode, pessoal. O mais importante é fechar a semana acima. E, se possível, acima dos 279, 292, que foi o caso. Fechamos nos R$3. Tá? Então, enquanto a gente estiver fechando acima e só visitando durante a semana abaixo, né, ou entre esses dois retângulos pintadinhos aqui, para mim isso vai ser acumulação de compra para pelo menos, pessoal, surfar aos 3,34. Dos 3,34, vamos para os 3,84. E aí, por fim, 4,68, 5,89. Aí vocês já conhecem já os alvos. Eu vou comentar um pouquinho sobre não o intraday, mas agora sobre o mensal. Né? E como a Magalu e a Via têm o mesmo contexto, ou seja, elas eram negociadas aqui já em 2016, 2015, eu quero traçar para vocês um pouquinho do que os investidores estão pensando da Magalu. Vejam a precificação de 2016, tudo bem, era 4 centavos, ali 5 centavos, né? Mas vejam onde estamos em relação a 2016. E se a gente compara com a Via, nós estamos exatamente nas mesmas precificações que 2016. Então a Via é um caso de frustração concreto, tá? Na precificação dos investidores. Frustração completa. O que isso quer dizer? O que esse gráfico quer dizer, pessoal? Que praticamente uma década a Via não andou. Tá? Os investidores acharam que ela simplesmente está estagnada. Esse é um caranguejo que voltou tudo. Precificação de 2016, crise, que na Via o contexto era 1,15, 1,30, tá? 1,49, estamos próximos de tocar. Ali é o primeiro suporte forte que eu tenho em 2016. Tá? Aqui, pessoal, os investidores estão retornando o preço. Então, isso traz para mim a ideia de que o potencial da Magalu de curto, médio e até longo prazo, longo eu acho muito, de curto e médio prazo é bem maior do que da Via. Porque os investidores aqui da Magalu pararam na greve dos caminhoneiros, que é 2018. 2018 aqui. Bacana, pessoal? Então, pararam aqui em 2018. Tá? O Mercado Livre, quando a gente olha, acho que 2018 eu não tenho. Né? Só 2019. Tá? Mas chegou aqui a se aproximar de 2019, 2018 e agora com os lucros está acima. Está aqui a precificações de dezembro de 2021. O Mercado Livre. Tá? A Magalu, dezembro de 2021, tá? Muito provavelmente está aqui. Ó. Essa é a precificação de dezembro de 2021 da Magalu. Tá? Se eu trouxer aqui, estamos praticamente em 2022, né? Linha reta aqui. É isso aí. Ó. Dezembro de 2021, ali aproximadamente é o alvo que eu tenho, 5,89, 7,98. Então eu estou considerando que a Magalu vai alcançar ali uma precificação que hoje o Mercado Livre tem. Tá? De pelo menos retornar ali a dezembro de 2021, vamos colocar assim, por que não? Aquela região. Tá? Mas só para dizer que a Via, se eu colocasse ela nesse gráfico para comparar com a Magalu, por exemplo, a Via estaria aqui, ó. Tá? A Via estaria aqui. Os mesmos patamares de preços de 2016. A Magalu está lá em cima, pessoal. Bem em cima em 2018. Então isso simboliza para mim muita coisa. Tá? E o alvo que eu tenho para a Magalu é justamente a cauda de março. Essa região de cauda de março, um pouquinho antes, é o alvo que eu tenho para 2023. Que é ali os 5,30 e principalmente os 5,89. Tá? Que é o março, o único mês de alta de 2022 praticamente, pessoal. Tá? O único mês inteiro de alta de 2022, tá? Para as varejistas foi aqui. Foi março. Então, esse cara aqui é meu alvo que eu venho sempre falando para vocês. O segundo é a pandemia. O março da pandemia. São os dois candles, os dois momentos que eu tenho de alvo, pessoal.
Eu, para investidor de curto e médio prazo, ali para mim seria realização de lucro, se eu for tático, gestor, diminuição de aportes, tá? Se eu for holder e não fazer vendas. Essa região. Tudo bem, já tocamos em 5,30, bacana. Mas eu ainda acho que temos espaço e vamos tocar os 5,89. Tá? 5,80, 5,80, por ali. Bacana, pessoal. E antes, antes de tocar ali, podemos revisitar a região amarela, pessoal? Podemos, visitamos uma vez, 2,13, 2,18. Eu só não tenho o cenário base que nós vamos primeiro para o suporte, para depois a resistência. Acho que nós vamos primeiro para a resistência. E aí sim, se lá em 2024, por exemplo, a gente continuar a olhar para o Banco Central já mirando o fim do corte de juros. Começou o corte de juros agora, por isso que eu acho que nós vamos para 5,89, para cima. Quando a Faria Lima estiver olhando para o fim do corte de juros, já não vai ter um trade macro muito favorável, tá? E ela não reportando bons fundamentos, aí eu creio que vamos para o vermelho. Mas não é esse momento. É primeiro o verde para depois o vermelho, na Magalu. Seria essa a minha expectativa, esse meu cenário base, e em cima disso que eu venho construindo os vídeos semanais com vocês. Beleza? Pessoal, então é isso que eu queria comentar nesse vídeo aqui da Magalu. Tá? Os pontos estão na tela. Vou aproveitar para postar lá para vocês, quem acompanha o meu trabalho também no TC, que eu sempre posto os trade ideas e os gráficos. Vou postar esses pontos todos. Não mudou. Tá? É que cada domingão eu coloco para vocês aqui um pouco mais de conteúdo, vamos assim dizer, de narrativa, né? Na minha opinião. Né? Sempre fazendo a correlação com os juros, que é muito importante. Bolsa é juros, pessoal, não tenho dúvida disso. A única bolsa que não é juros é commodities, mas mesmo assim tem um pouquinho de juros também. Certo? E aí, fazendo esse paralelo com a Via, acho bem importante. No caso, pessoal, a Via, qualquer alta possível, né? Foi um título de um vídeo meu, né? 4,48, 3,71, 13,41, 2,59, 2,55. Tá? Então, dificilmente a Via vai passar, vai ultrapassar março de 2021. Aqui está março de 2020. Então, aqui também é alvo para mim. Da mesma maneira que é alvo para a Magalu. Março de 2020. Tá? Mesma coisa. Mesmo alvo. Está lá em 3,71, 4,48, 4,29. Tá? Mercado Livre. Pessoal, já está março de 2020. Aqui, março de 2020. Não tinha liquidez, né? Aqui está março de 2020. O Mercado Livre é uma dinâmica diferente. As BDR. O Mercado Livre eu sigo o volume aí, por isso que eu sempre deixo no gráfico, para não me perder aqui. Ó. Bom, este é o candle do desconto para o Mercado Livre por causa do volume. E nós temos um segundo candle de desconto que também foi na mesma região. Então são dois pontos importantes para o Mercado Livre aí para 2023-24. Um dos alvos já foi atingido, 55,24, o outro é 61,89. E os descontos, o principal deles é 41,78. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dos marketplaces. Mais uma prestação semanal aí para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.